Senhor abençoe vocês, irmãos e irmãs, e todas as pessoas que afastaram um tempo para ouvir o ensinamento por meio desse áudio. Que Deus ajude vocês para vocês entenderem e compreenderem alguns assuntos importantes, algumas perguntas que as pessoas fizeram para mim, que mandaram para mim pelo e-mail. Mandaram algumas perguntas para mim e eu soube que são pessoas novas na igreja, pessoas que só até agora que elas estão ouvindo os ensinamentos. Os irmãos da igreja, vocês já conhecem a doutrina, vocês já sabem ela e vocês têm ensinado também para os outros. Mas tem pessoas que perguntaram para mim, então hoje nós vamos tentar esclarecer algumas perguntas que eles tiveram. E no meio delas nós temos uma pergunta sobre a árvore de Natal. Perguntaram para mim se é mal, se é pecado, se é idolatria ter uma árvore de Natal. Quando nós lemos na história, quando nós pesquisamos na antiguidade, o povo grego, o povo romano, eles tinham muita idolatria, muita mitologia, milhares de deuses e milhares de crenças. Eles celebravam festas para os deuses deles, mas essas celebrações vêm desde Adão e Eva, nós poderíamos dizer. Foi quando o diabo começou a ensinar para a humanidade como se afastar do caminho de Deus. E ele começou a ensinar para eles que eles tinham que acreditar em muitas pessoas, em espíritos, em demônios, em mortos, coisas da natureza, objetos da natureza, nos animais, nas árvores, nos rios, nos lagos, nos mares. E as pessoas começaram a adorar aquelas coisas, e elas começaram a criar muitas crenças sobre cada elemento da natureza. E eles criaram muitos deuses também para eles. E quando nós pesquisamos sobre a origem da árvore de Natal, nós percebemos que eles tinham um Deus que naquela época tinha nascido em dezembro. Parece que era um Deus romano, porque nós usamos o calendário romano. E eles adoravam e celebravam aquele Deus. Então, eles falavam que aquela árvore, se aquela árvore tivesse muitos frutos, então ia ser bênção e felicidade para as pessoas. E a cada ano, eles colocavam uma árvore, muitos objetos que eles gostariam que a árvore desse para eles, que eles tivessem prosperidade, especialmente comida. Era principalmente sobre ter muita comida. E quando foi passando o tempo e veio o cristianismo depois do Senhor Jesus, as pessoas começaram a ouvir do evangelho. E era proibido para as pessoas ser idólatras no evangelho. O cristianismo ensinava para se afastar de tudo que era idolatria. Mas para as pessoas era muito difícil porque vinham das tradições, dos costumes, dos banquetes, das comidas, da árvore de Natal. Então, não era mais a árvore para os deuses deles, eles trocaram a árvore e falaram que a árvore era para celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus é Deus e por causa disso nós não podemos celebrar o nascimento dele. Porque ele é Deus e nós não poderíamos chamar ele de o menino Deus, porque nós estaríamos ofendendo ele, seria uma idolatria. E o 25 de dezembro, eles celebravam o nascimento de um deus, de uma estátua. Era a crença deles. E é por causa disso que eles faziam também aquilo da manjedoura. Mas eu falo de novo para vocês, quando veio o cristianismo, como as pessoas elas não queriam se afastar das crenças delas, aqueles que pregavam, porque muitas pessoas falsas começaram a pregar o evangelho do Senhor só para ter lucro, para ganhar dinheiro, e eles, para conseguirem ter seguidores, para ter pessoas que acreditassem neles, eles toleravam aquelas coisas e deixavam eles fazerem. Falavam para eles, tudo bem, então troca. Ao invés de falar que aquela árvore é das suas tradições, agora vamos fazer aquela árvore, vamos usar ela, mas agora vai ser a manjedoura para falar do nascimento de Jesus, porque ele nasceu numa manjedoura, quer dizer,
um lugar onde guardavam os animais para dormirem à noite. Eles chamavam aquilo de manjedouras. Então as pessoas elas começaram a fazer as manjedouras. Em outros lugares chamam de os nascimentos, mas do mesmo jeito é a representação de um lugar onde os animais dormem à noite para se protegerem do frio e também dos animais selvagens. E as pessoas começaram a misturar o cristianismo, misturar o nome do Senhor Jesus com a data em dezembro, porque eles tinham que celebrar o nascimento do Senhor Jesus no 25 de dezembro, mas na verdade era um dia de um deus pagão. E a manjedoura também era paganismo, porque eles estavam colocando, na verdade, os ídolos deles lá naquela manjedoura e fazendo rituais e cerimônias que Deus não pediu. Então, foi aquilo que as nações traziam com elas quando veio o evangelho do Senhor Jesus. E aí as pessoas começaram a misturar as coisas, virou um sincretismo religioso e continuaram com as tradições deles. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor e Deus nos ensina que não é para continuar praticando aquelas coisas, porque tudo aquilo são crenças e tradições dos homens, da humanidade, e que é para nos afastarmos daquilo, porque tudo aquilo realmente é mal, é pecado, é idolatria. E aí, então, eu vi que as pessoas, no mês de dezembro, as pessoas botam luzinhas na casa, nas árvores. Eles ornamentam a cidade com aquelas luzinhas. E eu diria, tudo bem. É o último mês do ano. Sem botar a religião no meio, nem botar a Deus no meio da situação, as pessoas poderiam querer colocar luzinhas para iluminar a cidade, para alegrar a cidade, porque o ano acabou, o ano está acabando. No nosso calendário romano, é claro. Porque tem os outros calendários. Tem países, eu conheço países e lugares onde tem 6 dias de noite e 6 dias de luz, que é nos polos opostos, quando eles têm, por exemplo, 6 meses de inverno e fica bem escuro, eles botam luzes na cidade toda para alegrar as pessoas, porque as pessoas elas ficam depressivas por causa da escuridão. Eles não têm luz, eles não têm dia, é noite, uns 6 meses seguidos, e as luzinhas animam as pessoas. Então, talvez para as pessoas, mais do que tudo as crianças, porque as crianças elas gostam de tudo, elas querem experimentar tudo que elas veem ao redor delas. Então, se as crianças gostassem dessas luzinhas, então podem botar, mas não colocar como a luz de Natal. É só para ter umas luzinhas para iluminar o jardim, por exemplo, nas casas, onde vocês podem colocar para celebrar, tudo bem. É o mês de dezembro e está acabando o ano, nosso calendário, então nós vamos celebrar colocando essas luzinhas para vocês ficarem felizes com as luzinhas de cores. Se nós formos olhar desde aquele ponto de vista, tudo bem. Mas não desde o ponto de vista da idolatria, da crença que nós temos que botar a árvore de Natal no meio de casa. Para aqueles que fazem a pergunta para mim, se você quer agradar a Deus, você vai se afastar daquilo. Se você tem crianças e elas exigem de você que você faça aquilo, você vai contornando a situação, mas sem a árvore de Natal. Bota luzinhas de diferentes lugares, pega borboletas, pássaros, decora, pega uma arvorezinha, mas não é para ensinar para a criança que aquilo é uma árvore de Natal. Nós temos que tirar da criança aquelas ideias, aqueles conceitos, para eles não crescerem achando que aquilo é certo quando está errado, porque senão Deus pode nos culpar daquilo. E também perguntaram para mim, porque contaram para mim que tem pessoas da igreja que são crentes, estão há muitos anos na igreja, e eles ainda ficam botando a manjedoura. Lógico, nos países que as pessoas fazem aquilo, tem outros países que têm até outro nome, mas ficam colocando aqueles bonequinhos, né? E eles falavam que isso aí não é ruim. Com certeza eles devem ter feito para agradar as crianças deles, mas eu acharia que eles não estão fazendo de coração, mas
Cada pessoa tem que afastar aquilo do seu coração, limpar o seu coração e agradar a Deus em tudo. Também fizeram uma pergunta para mim que tem crentes da igreja que ainda tem alguns quadros nas paredes das suas casas, da sala de estar, da sala de jantar. É aquele quadro que chama A Última Ceia, que é onde desenharam os apóstolos e desenharam o Senhor Jesus no meio. E eles têm lá. E tudo aquilo também vem da idolatria. Tem pessoas que falam, não, mas é que eu não botei ele como idolatria, é só um enfeite. Tudo bem, vamos respeitar as ideias das pessoas e o jeito delas pensarem. Elas acham que é enfeite. Mas como a pessoa veio de crenças e de idolatria, aquilo pode afetar a vida espiritual dela. Porque a família, as pessoas que conhecem aquela pessoa ficam pensando, mas como assim? A pessoa vai na igreja, mas olha o que ela tem, aquele quadro que ela tem na parede dela, e as pessoas vão começar a criticar ela. As pessoas vão começar a pensar errado. E nós não deveríamos ser um motivo para escandalizar ninguém. Ninguém deveria ficar assustado do jeito que nós vivemos ou que nós temos nas nossas paredes, não é? Se alguém der aquele quadro de presente para mim e falar para mim que é pintado com ouro e tem a melhor madeira e deram de presente para mim e eu boto na minha parede, eu sei que eu não estou idolatrando ninguém. Mas eu vou acabar gerando um escândalo nas pessoas que vierem na minha casa e as pessoas que moram comigo. E Deus, Ele não vai ficar contente comigo por eu ter feito aquilo. O que eu faria é tirar ele de lá. Se deram de presente pra mim, eu tiraria o ouro que tiver, eu pinto por cima, eu faço o que for, mas eu não vou ter aquela pintura, aquele quadro comigo, porque aquilo vai gerar um escândalo nas pessoas e eu não deveria ser um motivo de escândalo espiritual para ninguém. Então, irmãos e irmãs da igreja, vocês têm que se esquecer daqueles quadros, especialmente aquele quadro da Última Ceia que é tão normal de ter na sala de estar das pessoas, das famílias. Também perguntaram para mim sobre as tatuagens e os piercings que as pessoas botam no corpo todo, elas botam piercings e as tatuagens que elas fazem. Perguntaram para mim se aquilo era idolatria e, de um certo jeito, aquilo nasceu na idolatria. Porque quando as pessoas elas adoravam ídolos, adoravam deuses, adoravam mortos, eles faziam tatuagens nos corpos deles. Eles machucavam o corpo, eles cortavam os corpos deles até sangrarem para venerar, para fazer rituais para aqueles deuses. E depois disso, eles faziam tatuagens. No decorrer do tempo, também as pessoas viram aquilo e às vezes eles fazem por curiosidade, porque eles acham bonito, porque eles acham que é uma coisa diferente na pele, é um desenho, eles acham que é desse jeito. Mas é a mesma coisa do que ter um quadro da Última Ceia botado na sua parede. É a mesma coisa que ter uma árvore de Natal ou fazer uma manjedoura e não rezar para aquilo. Aquelas tatuagens também acontecem porque tem espíritos que entram nas pessoas, espíritos maus que vêm possuir um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, de qualquer idade. E esses espíritos possuem eles e provocam eles para fazerem aquelas tatuagens, aquelas coisas que são um exagero. Porque tem pessoas que elas já exageraram naquilo. E aquilo também é mal, é ruim, porque aquilo corrompe a mente, a consciência da pessoa, porque a pessoa, ela tá agradando o diabo, ela tá agradando aqueles espíritos maus dentro dela, achando que, na verdade, ela tá agradando ela mesma ou até as pessoas. E temos que fazer as coisas com moderação. Quando não tem uma moderação para fazer alguma coisa, as pessoas, elas exageram. Então, por causa disso, nós falamos, é melhor você não fazer nada para você não entrar num vício, porque vira um vício onde você quer tatuar o seu corpo todo. E aquilo perturba as pessoas, aquilo não é bem visto. E perguntaram para mim,
É idolatria? Bem, veio da idolatria. Da idolatria veio tudo aquilo. E eu diria que hoje muitos espíritos maus entram nas pessoas e possuem elas e incentivam elas a fazerem todas aquelas coisas. Também fizeram uma pergunta para mim sobre a virada do ano, 31 de dezembro. Se lembrem que o 31 de dezembro é o último dia do ano e dezembro é o último mês do ano. Se você quiser celebrar, faz que nem no seu aniversário. Você sempre faz uma festa ou celebra cada ano que você cumpriu desde o seu nascimento. Do mesmo jeito, é a virada do ano, o Réveillon. Você pode celebrar se você quiser, tiver dinheiro. Você também pode dar presentes para as pessoas, receber presentes das pessoas, dar presentes para as crianças da família. Se vocês tiverem dinheiro, faz a sua festa aquele dia, agradecendo a Deus por mais um ano que se passou e agora vai começar mais um ano para os seres humanos. Mesmo que para Deus o tempo não existe, mas é só para nós, os seres humanos. No nosso calendário romano, porque como eu disse para vocês, tem outras religiões, outros países onde eles têm um calendário diferente com datas diferentes, mas não é ruim você celebrar a virada do ano. Se você tiver dinheiro, fica à vontade, porque não tem idolatria no meio disso aí. Também perguntaram para mim se ouvir música era ruim. Depende do tipo de música, porque eu conto para vocês que tem muita música que é feita para adorar e venerar o diabo. A mensagem que tem no meio da música é sobre invocar o diabo. Então, só toma cuidado no que você estiver ouvindo e no que você estiver cantando. Não é ruim, vocês só têm que tomar cuidado e ver o que vocês poderiam ouvir e o que não. Também perguntaram para mim porque tem músicas que têm muitos palavrões e coisas sexuais. Isso é verdade. Tem muita música que as pessoas cantam e a mensagem é com palavrões ou tem conotações sexuais e quando for desse jeito a música, não ouve ela, não decora ela e não fica cantando ela. Como dizem, não fica cantando ela. Se afastem daquelas coisas, porque é melhor viver uma vida santa e reta diante do Senhor. É melhor agradar a Deus. Então, eu vou ler aqui 2 versos da Bíblia. E nós vamos abrir aqui em 2 de Coríntios, no capítulo 6. 2 de Coríntios, no capítulo 6, no verso 16. O Senhor, Ele falou aqui por meio do apóstolo Paulo, e ele ensinou a doutrina e ensinou que Deus ia ficar no meio de nós, e por causa disso nós temos que andar em santidade, ter comunhão com Deus, afastadinhos de todas as coisas que eu estive falando com vocês, sobre as perguntas que vocês fizeram para mim. Porque se nós fizermos as coisas que eu falei agora há pouco, nós estamos nos afastando de Deus e não vamos agradar a Deus. Então, aqui em Coríntios, o Senhor fazia uma promessa grande para nós. Fala, morarei. Fala, no verso 16, no começo, fala, e que concórdia entre o santuário de Deus e os ídolos, ou as crenças. Ele falava qual que é o acordo que tem entre o templo de Deus, que é o coração dos crentes que seguiram o caminho do Senhor Jesus. Tem algum acordo com as pessoas que fazem todas aquelas coisas, que acreditam, por exemplo, na árvore de Natal, no nascimento de Jesus, que a cada ano Deus vai nascer, aqueles quadros, aquelas tatuagens, todas aquelas coisas que ouvem aquela música com palavrões e música errada. As pessoas que fazem aquilo não podem ter comunhão com Deus, não tem nenhuma concórdia, nenhum acordo. Porque fala aqui, porque vós sois o santuário do Deus vivo, vocês são o santuário do Deus vivo, porque Deus disse, habitarei e andarei entre eles, entre os crentes que se converteram ao Evangelho, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, nós queremos ser o povo de Deus.
Nós queremos que Deus seja o nosso Deus. Nós queremos amar Ele, valorizar Ele, respeitar Ele e nos afastarmos de todas aquelas imundícies, aquela idolatria, aquelas crenças, agouros, todas as coisas que o diabo inventou para nos afastar do Senhor. Nós temos que nos esquecer daquilo e viver uma vida santa e reta. No verso 17 fala, por isso, o Senhor fala para nós, sair do meio deles, daqueles que fazem aquelas coisas. Fala, sair do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no imundo, não façam aquilo que é imundo, e eu vos acolherei, eu vou estar com vocês, porque vocês não deveriam ficar praticando nem fazendo as coisas, as imundícies, as coisas da idolatria, as coisas que o diabo inventou para nos afastarmos da comunhão com o Senhor. E no 18 fala, serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, se nós gostaríamos de ser filhos de Deus, filhas de Deus, nós temos que nos afastar de todas aquelas coisas. Aqui no verso 1 do capítulo 7 fala, portanto, amados, visto que temos essas promessas de Deus, que se nós andarmos em santidade, em retidão, o Senhor vai estar conosco, Ele vai morar conosco, Ele vai ficar no nosso coração. Ele fala, portanto, amados, se nós temos aquelas promessas, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a contaminação da carne e do espírito, porque tudo aquilo contamina a nossa alma. Se eu ficar fazendo a árvore de Natal, porque a árvore de Natal me traz presentes e o que me trouxe a árvore de Natal, eu estou contaminando a minha carne e o meu espírito. Quando eu faço a manjedoura com todos aqueles ídolos, aquelas figurinhas que são idolatria, eu estou contaminando o meu corpo e a minha carne, o meu espírito. E aqui fala que temos que nos purificar de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É o que o apóstolo aconselha, que nós temos que aperfeiçoar a santidade que nós temos no temor de Deus, no respeito para as coisas de Deus, valorizando aquilo que é de Deus. Então, vocês têm que ser sábios, inteligentes. Fiquem prestando atenção naquilo que vocês ouvem, na música que vocês ouvem, porque não é pecado ouvir música, mas o pecado fica no meio do que você pode estar ouvindo. Uma pessoa perguntou para mim também, é pecado beber vinho? Não é pecado, eu disse para ela, não é pecado você beber uma taça de vinho. O pecado é você ficar bêbado com aquele vinho e você perder o juízo e prejudicar os outros e destruir a paz, a sua paz e a paz dos outros. O que é ruim é entrar no exagero. E quando se trata da idolatria, nós temos que nos afastar completamente e tomar cuidado com aquilo. E enquanto as bebidas e as comidas, vamos comer com moderação, vamos beber com moderação. Podemos beber bebidas alcoólicas? Perguntaram para mim. Se você estiver num casamento, se você estiver num aniversário e deram para você uma taça de champanhe, você não está pecando. Mas se você beber a garrafa inteira naquele momento e você ficar bêbado, aí então você vai perder o juízo e você vai começar a fazer coisas e falar coisas e provavelmente xingar as pessoas. Tem muitas pessoas que até morrem nessas festas porque eles ficam tão bêbados, eles exageram. Então, tudo que nós fizermos tem que ser na moderação, a comida e a bebida. Mas quando for sobre a idolatria, nós temos que tirar completamente da nossa vida, tirar totalmente da nossa vida e nos afastarmos daquilo, afastar aquilo do nosso coração, da nossa consciência. Temos que aprender a viver bem com o Senhor, viver em santidade, viver com Deus. Não é difícil, nós podemos viver no meio do mundo e ver até muitas coisas, mas nos afastarmos
de praticar aquilo que não convém para nós. Que Deus ajude vocês, que Ele fique com vocês, que Ele liberte vocês, que Ele mude vocês e tire de vocês todas aquelas coisas que o diabo tem colocado na carne das pessoas, a vontade, as tendências da carne, os desejos da carne, do nosso corpo. Que o Senhor tire de nós tudo aquilo e ajude todos nós para nos libertarmos de tudo aquilo, para conseguir agradar a Ele, para seguir o rosto dEle e conseguir ter o nosso Deus perto de nós, próximo de nós, para Ele nos ajudar em qualquer momento difícil da nossa vida. Então, o meu desejo é Deus dar inteligência e sabedoria para vocês entenderem e compreenderem bem os ensinamentos. E eu aconselho vocês a afastarem um tempo para ler a Bíblia. Como eu disse para vocês, os irmãos da igreja já conhecem a doutrina, mas isso aqui é mais para as pessoas novas, as pessoas que até agora começaram a ler a Bíblia e precisam aprender muita coisa. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos orar para o Senhor e vamos pedir para o nosso Deus pelas doenças, pelos pedidos e os anseios do coração. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Señor, gracias Padre Celestial por tu amor, tu misericordia, tu palabra, porque tú nos enseñas tu doctrina, porque tú, Señor, nos has revelado tu palabra, nos has dado el entendimiento, la comprensión, nos has abierto nuestros corazones para que nosotros nos dispongamos para ti, Señor, y tú has llegado a nuestras vidas, Señor, a enseñarnos la felicidad, la paz, a darnos la vida eterna, a darnos tanta bendición y tanta misericordia que tú tienes, Señor, para aquellos que se disponen para ti. Gracias, Señor, porque nosotros hemos sido privilegiados de estar aquí delante de tu presencia. Gracias, eterno Dios. Te pido, mi Señor, que tú ayudes a muchas personas, ayuda a hombres y mujeres, niños, niñas, a los jóvenes, a las jóvenes, ayúdalos, Señor, para que ellos se aparten de sus malos caminos y ellos puedan conocer tu camino, tu palabra, y te sigan y te alaben y te busquen con todo su corazón. Bendito Dios Todopoderoso, te pido, mi Señor, que tú le des bendición a cada uno. También te pido, Señor, en este momento por las personas enfermas. Recuerda, Señor, mira, Señor, que hay mucha gente que tiene diversas enfermedades. Gente de todas las edades están sufriendo, Señor. Y tú, Señor, extiende tu mano sanadora, porque tú eres el médico divino. Tú eres el que das la vida y la quitas. Tú das la salud, mi Señor. Quita toda enfermedad, toda dolencia. Haz, Señor, milagros en la vida de cada uno y de cada una. Liberta también de brujerías, de hechicerías y de maldiciones. Rompe ataduras y cadenas. Corta todo mal. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pido, mi Señor. Para Él sea la honra y la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. También, Señor, hay peticiones, hay necesidades. También mira, Señor, todo lo que está aconteciendo, ha sucedido con los huracanes, Señor, con estas tormentas, estas fuerzas de la naturaleza, mi Señor, que tú seas cortando y quitando todo esto, guardando, Señor, a la gente, guarda a tus hijos también, Señor, extiende tu mano poderosa y ten misericordia, mi Señor, de las almas, dales una oportunidad en su vida para que ellos te conozcan, mi Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro 124, Serei Feliz. Seré feliz cuando Él vendrá y la victoria ganará. No habrá tristeza en ese día. Seré feliz cuando Él vendrá. Seré feliz cuando Él vendrá y la victoria ganará. No habrá tristeza en ese día. Seré feliz cuando Él vendrá. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Amo vocês muito no Senhor e até mais. Obrigada.